Yauxa, ó Yau, ó Yauxa, ó Yau, ó Yauxa, ó Yau, porque tu és nosso Pai. Assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Esse é um ruminar da reunião de quarta-feira, dia 27 de julho de 2022. Lembre-se, voltaremos como cabeça e não como cauda. Há para nós uma promessa de coroa. Em Isaías 45:5 diz: Eu sou Iel e não há nenhum outro, fora de mim não há Ial. Assim seja. Lembre-se que já sabemos que o sexto, Micaial, o primogênito, também é o sétimo, Iauxa. Perceba que o filho também é o pai, porque o filho recebeu toda a herança do pai, as vestes, o manto, o nome e a função. O filho recebe herança quando o pai morre. Ele é o braço, mas também se tornou mão de Ial. Sabemos também que Iauxa foi gerado lá na luz inacessível. Ele saiu de dentro de Ial, como a representação na terra da mulher, pois a criança sai de dentro da mulher. Como Yauxa foi gerado na luz inacessível, era necessário que ele voltasse para lá. E mais do que isso, que ele voltasse para dentro de Ial. Veja que Yauxa significa Ial salva, pois ele é Ial que veio para salvar mediante seu sangue no madeiro. E ele veio cumprir sua missão nessa terra e voltar. Por isso, em Isaías 45:5 diz: Eu sou Ial, e não há outro. Fora de mim, não há Ial. Veja em Isaías 43:10 que diz: As minhas testemunhas sois vós. Somos nós agora no final dos tempos. Vós sois os servos que escolhi, a fim de que saibais e creiais em mim, e que possais compreender que eu sou, e depois de mim não haverá nenhum. E no versículo 11 diz: Eu sou Ial, e fora de mim não há nenhum salvador. Ial salva, é Iauxa. Aí continua: Fui eu que revelei, que salvei e falei, nenhum outro Ial houve jamais entre vós. Porque Iauxa foi enviado para salvar, e depois disso ele volta e entra para dentro de Ial. Por isso diz: Ial é um, e não há outro além dele, porque Yauxa é Ial que salva, e ele voltou para dentro de Ial. E por isso também tem a representação nos lugares celestiais, do Filho, que também é o Pai, o sexto, que também é o sétimo, Micaial, que também é Yauxa, no mesmo corpo, representando o que aconteceu lá em cima, quando o papai Ial forte e valente, chegando lá na luz inacessível, entrou para dentro de Ial. Perceba que o filho também é o pai, e o pai também é o filho. Por isso falem em Filipenses 2:6, dizendo: Ele, estando na forma de Ial, não usou de seu direito de ser tratado como Ial, mas se despojou, tornando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em seu aspecto como um homem. Por isso diz que Ial fez o céu e a terra, porque ele, fora de Ial, ele não poderia ser chamado assim. Precisava voltar para novamente ser chamado de Ial. Ele é Ial desde o princípio. Veja que em Apocalipse 3,14 que diz: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Assim fala, o assim seja. E quem é esse assim seja? É a glória de Ial, Iauxa, Micaial, a testemunha fiel e verdadeira, porque Micaial sempre andou com seu pai desde a criação do mundo. O princípio da criação de Ial. O princípio da criação de Ial é Iauxa, mas a partir do momento que Iauxa se torna Ial, forte e valente, entra para dentro de Ial, aquele que recebeu herança se tornou o primeiro, o primogênito de Ial, o princípio. Assim vemos em Colossenses 1,15 que diz: Ele, Iauxa, é a imagem de Ial invisível, o primogênito de toda criatura. Ele foi gerado para ser a imagem de Ial que é invisível. Lembre-se, aquele que era Iauxa, quando foi ressuscitado, ressuscitou Ial forte e valente, e subiu para a luz inacessível, e entrou para dentro de Ial. Porque fala que aquele que é enviado, ele não voltará a mim sem ter cumprido o objetivo pelo qual foi enviado. Veja em Isaías 55:10 e 11.
Ele voltou para Iau, por isso fala, fora de mim não há outro Iau. Perceba que não poderia ter na luz inacessível dois Iau, porque Iau é um e não há outro. Isaías 45:5, Deuteronômio 6:4. Porque aquele que saiu, foi gerado na luz inacessível, criou o céu, criou a terra, cumpriu sua missão, reconciliou os seres do céu e da terra, foi ressuscitado como Iau forte e valente, volta para a luz inacessível, para dentro de Iau. E a representação no reino celestial é o sexto, que é filho e foi escolhido por Iau e ungido. Ele é o sétimo, pai Iauxa, no mesmo corpo. O filho também é o pai, Iauxa Micaial. Ele sai do sétimo e volta para o sétimo, porque ele é o herdeiro, se tornou o primeiro e último Adão. Veja em Apocalipse 3:21. Aqui é Iauxa Micaial falando ao anjo de Laodiceia, dizendo: ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e estou sentado com meu Pai em seu trono. O sexto com o sétimo no mesmo corpo, sentado no trono, aqui falando para a terra. Veja que as coisas se repetem, começa na luz inacessível, depois nos lugares celestiais e depois na terra. Gratidão, papai, por nos revelar tão grandes segredos, tão grandes e maravilhosos entendimentos. Em Salmo 110:1 diz: assim diz Iau ao mestre, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como escabelo de teus pés. É o link de Iau forte e valente que entra para dentro do pai Iau, no mesmo corpo, sentado no trono, o filho e o pai no mesmo corpo. Porque diz, fora de mim não há outro Iau. E ali ele se realizou, o filho e o pai juntos no mesmo corpo. Aleluia, adorado somente Iau. Iau é único. Veja como Satanás é imitador. Ele queria se unir a seres de natureza diferente, dois no mesmo corpo. Porém, isso é abominável, porque são seres de natureza diferente. Veja em Judas e Alda 1:6. Porque o que é permitido são seres de natureza igual, representação do homem e a mulher, se unindo num só corpo, em matrimônio. Serão os dois uma só carne. Representação lá de cima, o filho voltando para dentro do pai, compartilhando o mesmo espírito. E aquele que revelaria tão grandes segredos é o filho que recebeu o nome ilustre, aquele que é o sexto e também o sétimo, o filho que também é o pai, Iauxa Micaial. Repetindo o que aconteceu na luz inacessível, o filho entrou para dentro do pai. Veja como é maravilhoso, pois estamos crescendo em entendimento. O ancião de Daniel 7:9 em diante recebe toda a autoridade. Ali, Micaial é o ancião da igreja, recebe a outorga para julgar e fazer justiça no tribunal do Machia. Ele julga como o sexto, Micaial, mas recebe a autoridade do sétimo, Iauxa, que é ele mesmo. Ali ele está como regente, administrador. Ele ali está fazendo justiça aos santos do Altíssimo, dando-os um novo corpo para aqueles que morreram. E a partir do momento que completaram o número dos servos de Iau, os 144.000, Apocalipse 6:10. E quando completar o número, Iauxa Micaial vai tocar a trombeta, e todos serão arrebatados do templo para subir para o Monte Sião, a nova Iauxalã, Apocalipse 14, e será feito o repartir da herança com os santos nos palácios de marfim. O sétimo, Micaial, Iauxa Micaial, e é o rei dos reis. O filho, o sexto, volta para dentro do sétimo, que é a representação do que aconteceu na luz inacessível. E no tribunal do trono branco, veja em Apocalipse 20:11. Iauxa Micaial, aquele que herdou a missão e se tornou o criador das criaturas, é que senta no trono e faz o julgamento das nações. Perceba que não é Iau, porque não fala que aquele que está no trono é Iau. Iau está na luz inacessível e ele não desce de lá. E diante de Iau só pode se apresentar os santos e perfeitos. Por isso diz, sem santidade ninguém verá Iau. Hebreus 12:14. Para chegar diante de Iau tem que ter santidade, tem que ser perfeito. E nesse julgamento estão toda a humanidade, e os que não forem achados dignos serão lançados no lago de fogo.
e aquele que recebeu herança, Yahshua Micaial, que se tornou o Criador, é que vai julgar toda criatura no tribunal do trono branco. E esses são os segredos revelados a nós, pequeninos, pequeno povo, através do nosso amado mensageiro da era de Filadélfia, que fala por Ial. Gratidão, papai. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yal, grato a Yahshua, grato a Yal, grato a Yahshua, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Canal Ensinos de Yao e Yahshua, levando a palavra do reino e da justiça para os quatro cantos da terra.